E aí, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química. E já tem alguns dias eu recebi um vídeo que pediram para que eu comentasse, aliás, não um vídeo. Eu recebi uma foto, vou mostrar a foto aí para vocês, e ela vinha acompanhada de um áudio. Essencialmente nesse áudio, a pessoa ela diz que alguém deixou a garrafinha ali, o frasco de álcool em gel dentro do carro e foi trabalhar, enfim. Depois, alguns minutos depois, por exemplo, chamaram ele: olha, fulano, seu carro está pegando fogo. Então ele olha lá e vê o painel destruído, e a pessoa que grava o áudio fala que o álcool ali entrou em combustão, dando a entender que ele entrou em combustão sozinho. Bom, vai ser sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, ver se isso tem fundamento químico ou não. Mas antes, um aviso bem chato. Primeiro, se você acredita piamente, assim, você acredita de verdade mesmo, que o álcool ali entrou em combustão sozinho, bom, ok, não vou mudar a sua opinião. Segundo, se você está assistindo esse vídeo e vai falar para mim que eu sou um vendido, estou ganhando dinheiro de empresas de álcool em gel, afinal, algum tempo atrás eu gravei um vídeo falando que o vinagre não funcionava. Bom, não vou mudar a sua opinião. Terceiro, se você, abre aspas, faz parte da maioria da população que não quer saber nada de química, e acho que eu vou falar muito aqui, não há necessidade disso, também não vou mudar a sua opinião. Então, se você se enquadra em uma ou mais dessas categorias, por favor, feche o vídeo aqui, não perca o seu tempo, vá fazer alguma coisa útil do seu agrado, enfim, não perca aí, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, sei lá quanto tempo eu vou falar sobre isso, beleza? Agora, se você recebeu essa notícia, tem uma certa curiosidade, quer saber se isso faz sentido do ponto de vista químico, convido vocês a assistir o vídeo, vamos definir alguns termos de química, e eu acho que vai ser bem proveitoso. Bom, pessoal, primeiro de tudo, isso já é uma notícia antiga, tem aí já alguns dias, saiu inclusive já no boatos.org, indicando que isso é um boato, isso é uma notícia fake. Mas, vamos lá, vamos entender por que isso seria, no mínimo, pouco provável. Bom, primeiro de tudo, para que uma reação aconteça, nós precisamos de alguns elementos. Nós precisamos dos reagentes. Esses reagentes nós consideramos que são formados por moléculas, vamos colocar assim. Essas moléculas têm que se chocar umas com as outras, então por isso precisamos colocá-los em contato. E através desses choques a reação avança e formamos novas coisas, formamos os produtos. Só que para que os reagentes sejam convertidos em produtos, é necessário romper um mínimo de energia, é necessário romper uma barreira mínima de energia. Em química nós chamamos isso de energia de ativação. Vai aparecer um gráfico aí em alguma parte aqui do vídeo. É um gráfico muito comum para quem conhece química, para quem estuda ali um pouco de termodinâmica e cinética. Algumas reações, essa barreira de ativação, esse morrinho que tem que ser rompido, pode ser maior ou pode ser menor. Até mesmo reações que liberam calor, que nós chamamos de exotérmicas ou exotérmicas, como é o caso da combustão, como é o caso da reação de queima, nós precisamos romper essa barreira de ativação. É por isso que você, para acender lá a sua churrasqueira, mesmo tendo carvão e oxigênio na atmosfera, você precisa ali da chama de um fósforo, enfim, você precisa de alguma chama para que essa reação comece. É por isso que quando você vai acender lá o fogão da sua casa, você precisa de uma chama, você precisa do acendedor automático. E ainda bem que isso existe, né? Porque do contrário, qualquer material a priori orgânico, a priori combustível, em contato com a atmosfera, entraria em combustão, né? Afinal, nós temos oxigênio e temos ali o combustível. Bom, isso não acontece porque é necessário romper essa barreira de ativação. O segundo aspecto que a gente precisa prestar atenção é que para atingir, para romper essa barreira de ativação, é necessário uma fonte de energia. Acontece que, dependendo da temperatura, as próprias moléculas ali do meio já têm ali uma quantidade de energia suficiente que pode romper essa barreira ou não. Então vamos lá. Ao elevar a temperatura, as moléculas ficam mais agitadas. Ficando mais agitadas, nós podemos considerar que pode haver choques efetivos com a maior probabilidade. E isso favorece, então, que a reação aconteça. Agora, um aspecto interessante é que os líquidos inflamáveis, os combustíveis, apresentam uma temperatura bem especial, que nós chamamos às vezes de ponto de ignição, ponto de autoignição, temperatura de ignição,
que seria uma temperatura tal que as moléculas têm energia suficiente para promover a reação. Não seria necessário uma fonte externa ali de energia. O próprio sistema acaba reagindo loucamente, freneticamente. Bom, ao atingir essa temperatura, esse determinado material entra em autocombustão. Ele já tem energia suficiente para reagir com oxigênio e promover ali a combustão. Bom, no caso do etanol, que temperatura é essa? Se você der uma procurada, vou deixar as fontes aqui embaixo. No caso do etanol absoluto, ou seja, apenas o etanol, deixa eu olhar aqui minha cola, a temperatura de ignição é 425 graus Celsius. Ou seja, a essa temperatura, o etanol ele pega fogo sozinho, né? Vamos colocar dessa maneira. Mas apenas quando atinge 425 graus Celsius, que é a temperatura ali de um forno. No caso do etanol 70, é um pouco estranho, a temperatura de ignição é menor. É 363 graus Celsius. Vamos colocar acima de 350 graus Celsius. Essa é a temperatura mínima necessária para que o etanol acabe entrando em combustão sozinho. Ou seja, se o incidente mencionado foi verdadeiro, significa que a temperatura interna do carro deveria ficar acima de 350 graus Celsius. E sabemos muito bem que, se deixarmos o carro no sol, ele fica quente, ele fica muito quente. Mas ele não passa de 350 graus Celsius, ele não passa de 100 graus Celsius. Se assim fosse, né, se colocássemos água, por exemplo, ali dentro do carro, né, junto com o frasco de álcool, tivéssemos uma garrafa d'água, essa garrafa d'água também iria explodir, porque nós teríamos a água líquida passando para o estado vapor, isso acontece acima de 100 graus Celsius, ia aumentar muito a pressão do sistema e ela acabar explodindo também. E pela foto, por exemplo, aparece ali um frasco, uma garrafa d'água ali próximo ao freio de mão. Então, seria necessário atingir essa temperatura, e a gente não atinge essa temperatura. Então, esse é um dos motivos para não crer que seja um fato essa autoignição, essa autocombustão. Entenderam isso? Bom, eu queria falar mais algumas coisas para vocês. Um outro ponto bem interessante nesse contexto é quando chamamos de ponto de fulgor, ou flashpoint em inglês. É bom a gente não confundir. O ponto de ignição seria a temperatura que aquele sistema iria entrar em combustão sozinho, né, sem uma fonte externa. O ponto de fulgor é a temperatura mínima que aquele sistema é capaz de entrar em combustão, mas com uma fonte externa. Ou seja, no caso do etanol absoluto, é 13 graus Celsius. Então, abaixo de 13 graus Celsius, o etanol dificilmente ele entra em combustão, mesmo aproximando uma chama. Agora, acima de 13 graus Celsius, ele já começa a produzir ali vapores em uma concentração adequada que possibilita a existência de combustão. Então, vamos lá. Um exemplo clássico disso. Se você já teve carro a álcool, principalmente os carros antigos, sabe muito bem que no inverno, nos dias frios, um carro desses é muito, muito complicado para dar partida. Geralmente a gente precisa ali colocar um pouco de gasolina, tem um injetor de gasolina. Isso porque em dias frios, a temperatura está lá embaixo, a temperatura é abaixo do ponto de fulgor, e com isso o etanol dificilmente ele acaba entrando em combustão. Agora, a gasolina tem um ponto de fulgor muito mais baixo, então a temperatura normal, vamos considerar assim, mesmo nos dias de inverno, ela entra em combustão sem problemas, ela atinge ali o seu ponto de fulgor. Então, uma coisa é o ponto de fulgor, a temperatura mínima, para que seja possível entrar em combustão. Outra coisa é o ponto de ignição, a temperatura em que o sistema vai entrar em combustão sozinho. Para os mais nerds, só uma comparação aqui, um exemplo. Ponto de fulgor lembra muito lá o Pyro dos X-Men. Ele domina as chamas, só que ele precisa ali de uma fonte inicial de calor. Do contrário, ele não consegue produzir as chamas. Então ele meio que trabalha ali no ponto de fulgor. É necessário ali uma temperatura mínima para que as coisas comecem a funcionar. Agora, ponto de ignição ou de autoignição ou de combustão espontânea, isso acaba me lembrando um personagem bem interessante que é o Makoto Shishio de Samurai X ou Rurouni Kenshin. Não sei se vocês conhecem esse anime, fica a dica para vocês assistirem durante a quarentena. Eu acho fantástico.
Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Ficou clara a ideia? É difícil aquele sistema ele acabar entrando em combustão sozinho, porque não vamos chegar acima de 350 graus Celsius. Ah, só um detalhe que eu esquecendo. Pode ser sim que ele tenha entrado em combustão, mas para isso precisa de uma fonte externa. No próprio artigo lá do boatos.org, ele coloca duas hipóteses que são meio complicadas de acontecer, mas a princípio não são nulas. Então, assim, se de alguma forma um pouco desse líquido, né, desse álcool em gel acabou escoando, e se de alguma maneira acabou entrando em contato lá com o cano de escape ainda aquecido, bom, pode ter uma temperatura inicial para promover a combustão. Ou se ele entrou em contato ali, por exemplo, com a fonte e isso acabou gerando um curto, bom, também poderia ser uma fonte de energia inicial, não para autoignição, né, mas para provocar a combustão. As hipóteses são bem baixas, até porque se fosse isso, teria ali um rastro, né, teria ali o caminho dessa combustão, né, seria uma espécie de um pavio, entre aspas. Bom, galera, agora sim, era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Se eu contribuir, deixe aqui nos comentários. Por favor, apoie a Universidade da Química, se inscreva, compartilhe, dê o seu like. Ou se não gostou, dê o seu dislike. Se você não concordou, também pode colocar aqui por que você não concordou. Eu só peço que seja educado, né? Não tem pra que não ser. Tá certo, galera? Valeu e até o próximo vídeo.